muito boa tarde. Não querendo desdizer o que o nosso irmão Pires acabou de dizer, não temos aqui dois pregadores, não temos três, temos, creio eu, se conto bem, 13 pregadores. Alguns podem não subir a um púlpito e falar das Escrituras, mas a nossa vida tem que ser uma pregação, porque para alguns é a única Bíblia que alguns leem. E será que a nossa versão da Bíblia é boa de se ler? Fica a pergunta. Não querendo dizer de forma alguma o que o nosso irmão acabou de dizer. Eu gostava de falar hoje sobre uma expressão, uma das expressões mais solenes que ouvimos registada no livro de Atos, palavras do apóstolo Paulo. Das palavras mais solenes, não vamos já a essas palavras, vamos só ver o contexto em Atos 27, que relata o trajeto de Paulo desde que saiu de Roma, desde que saiu de Jerusalém, até chegar a Malta. Em Atos 27 lemos esse relato. E é extraordinário, não é esse o tema daquilo que eu vos quero falar hoje, mas Atos 27 foi escrito, como o resto do livro de Atos, por Lucas, alguém que acompanhou o apóstolo Paulo durante grande parte do seu ministério. E ele cita aqui, em Atos 27, dezenas de localidades, vários elementos geográficos como os ventos, entre outras coisas que cita, muitas delas, e todas elas estão atestadas pela geografia atual, pelo mundo secular, não só pelas Escrituras. Mesmo quem não crê nas Escrituras, olha para Atos 27 e diz: isto está tudo no lugarzinho, não há uma única falha, isto não pode ser obra de invenção de alguém que não esteve aqui naqueles lugares. Ou seja, é mais uma prova para nós, consola-nos certamente ler estas passagens e saber que isto não foi tudo inventado. Porque, por vezes, quando alguém inventa histórias, não esteve lá sequer, há sempre um pormenor ou outro que falha. Dificilmente não falha. Mas isto está tudo no lugarzinho, não falha. Há quem se tenha dado esse trabalho de estudar minuciosamente esta passagem entre todas as outras de Lucas, mas é apenas uma curiosidade que acho bastante interessante. Não é por isso que vamos crer nas Escrituras, mas reforça o facto de estarmos no caminho certo. E então, o apóstolo Paulo, o que é que aconteceu? Paulo estava preso e ia para Roma. Lemos que ele apelou para César para ser julgado por César em Roma. Então vamos começar a ler em Atos 27, a partir do versículo 1. Vamos ler apenas alguns versículos. E como se determinou que havíamos de navegar para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. E embarcando nós, num navio adramitino, partimos navegando pelos lugares da costa da Ásia, estando connosco Aristarco, macedónio, de Tessalónica, e chegámos no dia seguinte a Sidon. E Júlio, tratando Paulo humanamente, lhe permitiu ir ver os amigos para que cuidassem dele. E partindo dali, fomos navegando abaixo de Chipre, porque os ventos eram contrários. E tendo atravessado o mar, ao longo da Cilícia e Panfília, chegámos a Mirra, na Lícia. E achando ali o centurião, um navio de Alexandria, que navegava para a Itália, nos fez embarcar nele. E como por muitos dias navegássemos vagarosamente, havendo chegado apenas de fronte de Cnido, não nos permitindo o vento ir mais adiante, navegámos abaixo de Creta, junto de Salmone. E costeando dificilmente, chegámos a um lugar chamado Bons Portos, perto da qual estava a cidade de Lazeia. E passando muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões,
vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénis, que é um porto de Creta que olha para o banda do vento da África e do Coro e invernar ali. E soprando o sul brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela foram de muito perto, custeando Creta. Mas não muito depois deu nela um pé de vento chamado Euroaquilão, e sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, e dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. E correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Clauda, apenas pudemos ganhar o batel. E levado este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio e temendo dar à costa na Sirte, amainando as velas, assim foram à toa. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançámos ao mar a armação do navio. E não aparecendo havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugimos toda a esperança de nos salvarmos. E havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. É, contudo, necessário irmos dar a uma ilha. E vamos ficar por aqui na leitura. Isto pode parecer uma passagem um bocado difícil de ler até. Tem nomes muito estranhos. Nós não conhecemos nem sabemos exatamente onde ficam estes sítios, mas como já disse, todas estas cidades existiram na altura, algumas existirão ainda, e faz tudo muito sentido. Há quem já tenha dado ao trabalho de ver onde é que ficam estes sítios, por onde é que o apóstolo Paulo passou, por estas terras todas. Ora bem, o que é que eu quero salientar aqui nesta passagem? O facto de que o que aconteceu com o apóstolo Paulo naquele dia, naquela viagem, é o que acontece ainda hoje em dia. O apóstolo Paulo, no versículo 9, os admoestava dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incómoda e com muito dano, não só para o navio e carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que dizia Paulo. Paulo ainda hoje admoesta. Paulo, ele já não vive hoje, mas os seus escritos, aquilo que o Senhor usou para escrever, ainda hoje admoesta a cada homem. O que é que admoesta? Que se reconciliem com Deus. O apóstolo Paulo diz sobre aquilo que anunciava: esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Lemos isso em 1 Timóteo 1,15. Sabe o que é Cristo? Ninguém quer saber disto para nada. De modo geral. Poucos são. Poucos são os que querem... primeiro, isto lemos em 1 Timóteo 1,15, é uma das minhas passagens preferidas nas Escrituras. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe que nós vivemos hoje num mundo em que não há palavras fiéis e dignas de toda a aceitação. Há apenas, essa é a tua opinião, é o que muita gente diz. Eu sei o que tu achas, mas eu não acho assim. Não há verdades absolutas. O inimigo das nossas almas conseguiu levar o mundo a crer que não há verdades absolutas. O problema é que, para muitos, esta afirmação de não há verdades absolutas é para eles uma verdade absoluta. O que entra numa contradição, não é? Mas nós sabemos que a verdade absoluta está na palavra de Deus. E não podemos abrir mão dela. E esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação.
é credível. E quem não aceitar vai ter sérios problemas na sua vida, tanto agora como na vida futura. E qual é esta palavra? Que Cristo Jesus veio ao mundo, não veio ao mundo para dar um exemplo, para nós ajustarmos a nossa vida o mais possível ao que Ele fez, para sermos mais bem-aventurados, para Deus se agradar mais de nós, não. Ele veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para morrer a morte que era a nossa. Ele não veio apenas para ser um bom ensinador e para nós seguirmos agora os seus ensinamentos. O que o apóstolo Paulo diz aqui é que ele veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Porque o que o inimigo das nossas almas tem conseguido também é passar a ideia de que o pecado não existe. Hoje não se pode falar contra o pecado. Nós estamos a ser, aos poucos e poucos, estamos a ser amordaçados. Já não podemos dizer que o pecado é pecado. Já não podemos dizer que determinado comportamento, ou determinada atitude, ou determinado estilo de vida está errado. Não podemos. Uma vez mais, isso é a tua opinião. Não queres impor os teus princípios aos outros. Estás a julgar, e a Bíblia diz para não julgar. Alguns gostam de dizer isso, desconhecendo o contexto, desconhecendo que o próprio Senhor Jesus Cristo também diz: julgai segundo a reta justiça. Nós devemos julgar, de acordo com a palavra de Deus, aquilo que os outros dizem, aquilo que os outros fazem. Mas então o diabo consegue levar o mundo àquilo que não há pecado. Cada uma invenção dos religiosos para os manter sujeitos às suas regras, às suas práticas. Mas o pecado existe. O pecado afasta-nos de Deus. São coisas que o diabo consegue destruir. Tem conseguido destruir. E naquilo que depender de mim, não vai ser durante o meu turno, por assim dizer, durante a minha vigília, que isso vai acontecer. E nós, como crentes do Senhor Jesus Cristo, não podemos deixar isto acontecer. Temos de lutar contra as hostes espirituais da maldade que andam a querer minar tudo aquilo enquanto nós queremos. Aos poucos e poucos vão tendo vitória sobre vitória. E nós não podemos ficar parados. Porque se não houver pecado, qual é a necessidade de um Salvador? Não há necessidade de um Salvador. Não há necessidade das pessoas serem reconciliadas com Deus. Se não houver reconciliação com Deus, haverá isso sim condenação eterna. O apóstolo Paulo diz então, para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ele considerava-se o principal dos pecadores, e ai de quem não se considerar o principal dos pecadores. Eu devo me considerar a mim mesmo como o principal dos pecadores. Eu devo compreender e reconhecer que o meu pecado me afasta de Deus. Eu não devo estar preocupado com o pecado dos outros. Porque o pecado dos outros é problema deles. Eu devo me preocupar com o meu pecado. E se a situação do meu pecado não está resolvida, se eu ainda não coloquei, se eu ainda não me entreguei nos braços do Deus misericordioso, então estou em sérios problemas. Porque não resolvi o problema maior do meu pecado. O dos outros, isso é problema, é entre eles e Deus. Portanto, o apóstolo Paulo compreendia que era o principal dos pecadores, porque ele tinha perseguido a igreja, ele tinha feito muito mal à obra de Deus antes de se converter. Ele por isso compreendia que era o principal dos pecadores. O principal era o chefe, era o líder da rebelião, considerava-se o maior dos pecadores. Esta palavra também quer dizer o primeiro dos pecadores, porque ele foi o primeiro a ser salvo pela graça, da forma como nós hoje somos salvos, para exemplo, como dos que haviam de crer nele para a vida eterna, como lemos no versículo 16. Isto é o que o apóstolo Paulo diz. E vamos voltar outra vez a Atos 27. Vocês poderão estar a pensar, então tu está a ler Atos 27 e agora não falas de Atos 27. Já vamos lá outra vez. Então, Paulo anuncia isto, esta é a mensagem que o apóstolo Paulo anuncia. Mas sabem o que acontece? Versículo 11. Mas o centurião queria mais no piloto e no mestre do que no que lhe dizia Paulo. Hoje em dia, todas as pessoas, quase sem exceção, preferem crer em qualquer outra coisa que não o que o apóstolo Paulo diz. Tudo é muito mais agradável e conveniente do que acreditar numa mensagem que diz: tu não prestas,
o melhor que tu possas fazer para Deus é como trapos de imundícia, como aqueles trapos que cobriam, que os leprosos cobriam o seu corpo, cheio de chagas. É isso, as tuas boas obras. Enquanto não te reconciliares com Deus, as tuas boas obras é isso. E o homem não gosta de ouvir isso. O Evangelho da graça de Deus não é uma mensagem que deixe o homem bem visto. E é um murro no estômago, uma afronta à sua autoestima. O que nós vemos mais aí no mundo são pessoas cheias de si mesmos. Pessoas autoconfiantes, com uma confiança exagerada em si próprios. Quando basta uma coisinha menor para partirem deste mundo. Não é preciso grande coisa para nós partirmos. Somos como a erva que de manhã está verdinha, corta-se e passado pouco tempo está seca. Somos isso. Mas o homem não gosta de ficar mal visto, ficar numa posição de humilhação. Mas perante Deus, toda a alma se deve humilhar. Ninguém se pode chegar à beira de Deus e dizer eu sou isto, eu sou capaz. Não. Com Deus não tem essa hipótese. Era o que faltava algum dia alguém chegar à presença de Deus e dizer eu fui capaz, eu cheguei aqui porque mereci. Não, isso não irá acontecer. Mas isso é o que muita gente anuncia. Anuncia que tu és capaz. Tu não és tão mau quanto isso. Tens um grande potencial, falta conseguir explorar esse teu potencial. Lá está. As pessoas não querem crer no que a Palavra de Deus, e quando não querem crer no que a Palavra de Deus diz, aparece-lhes alguém que lhes diga aquilo que eles querem ouvir. Eu costumo dizer que se tu queres ouvir uma determinada coisa, de certeza que vai aparecer quem a prega. Se queres ouvir uma mensagem que te agrade, tu encontras. Mas o problema é que essas mensagens não salvam ninguém. A única mensagem que salva é a pregação do apóstolo Paulo, a mensagem da graça de Deus. A mensagem que Deus entregou a Paulo para nos trazer até nós. Só essa que salva. Só essa que reconcilia o homem com Deus. Todas as outras são estes, piloto e mestre. E como aquele porto não era cómodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se chegavam a Fénix. Basicamente, Paulo estava a dizer, não se metam ao mar agora. Não é boa ideia. Vocês vão ter sérios problemas se lançarem. Vamos ficar aqui mais algum tempo, porque não é boa ideia vocês estarem a sair daqui. Mas a maioria quis sair. Os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fénix. Ou seja, não devia ser assim tão longe quanto isso. Porque este sítio onde eles estavam não era cómodo para invernar, para passar o inverno, e o outro parecia ser melhor. Mas a navegação iria ser bastante incómoda, como o apóstolo Paulo previu. Mas os mais deles, e nós sabemos perfeitamente, a maioria não quer nada com o que Deus diz, com o que o apóstolo Paulo diz, com o que Deus diz através do apóstolo Paulo. Não querem saber. A maioria. Nós estamos a ver, infelizmente, a maioria da população das zonas aqui à volta, poucos querem saber de Deus. Se as pessoas quisessem saber de Deus, certamente mais almas aqui estariam. Para ouvir. Mas não querem nada com Deus. Querem saber do que diz o piloto e o mestre. E este piloto e mestre pode ser o que quiserem. As pessoas que eles ouvem na televisão, os amigos que têm, eles próprios. Há uma expressão que ficou famosa até numa música. Eu sou o capitão da minha alma. I'm the captain of my soul. Eu sou o capitão da minha alma. Eu construo o meu próprio destino. Mas quem é Deus para me agora dizer o que é que eu devo fazer? Eu sigo o meu caminho. Só que esses caminhos são caminhos que ao homem parecem ser bons, mas os seus fins são os caminhos da morte. E infelizmente, a maioria não quer nada com Deus, e então aposta tudo
em qualquer coisa que as leve a pensar que não precisam de Deus. Porque o descrente, na verdade, a pessoa que está sem Cristo, não tem nenhuma esperança. Na verdade, não tem nenhuma esperança. Eu posso dizer, tem uma esperança. Tem uma esperança. O crente tem duas. O crente tem duas esperanças. Também é uma. Basicamente, as duas esperanças do crente resumem-se a uma, e a única esperança que o descrente tem resume-se a zero. O crente tem duas esperanças. Eu creio firmemente nisso. Partir e estar com Cristo, o que é muito melhor, ou um arrebatamento. E qualquer uma delas é igualmente boa. Mesmo a partir e estar com Cristo, o apóstolo Paulo diz que era muito melhor. Nós é que estamos muito presos neste mundo. Estamos demasiado presos. O Senhor vai-nos preparando. Vai-nos fazendo sentir menos confortáveis com este corpo. Nós percebemos que estar com o Senhor é muito melhor. Então o crente tem duas esperanças, partir e estar com Cristo ou a vida do Senhor. Mas estar para sempre com Ele. O descrente só tem uma esperança, é que a Bíblia esteja errada. Porque se a Bíblia estiver certa, como está, todas as suas esperanças, neste piloto, neste mestre, ou nestes, os mais deles, cai por terra toda esta esperança. Portanto, o descrente quer qualquer coisa que o leve a não precisar de Deus. Sabem, então eles continuaram a viagem, os mais deles. Já agora, sabem que o mundo divide-se em apenas dois grupos. Dois grupos. Há os santos, nos quais eu me incluo, não por ser melhor do que os outros, mas porque sou santificado em Cristo Jesus, porque coloquei a minha fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Há os santos e há os tantos. São muitos os que não querem nada com Deus, os que infelizmente estão perdidos e não querem e continuam perdidos por sua opção. Os santos e os tantos. E cada um deve pensar em que grupo estou. Não há um grupo intermédio. Há os santos e há os tantos. Então, eles continuaram a viagem. No versículo 13, e soprando-se brandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam. Ou seja, parecia que estava tudo bem. Alguns deveriam pensar, aquele Paulo, aquele velho, caquético, nem sabe o que diz. Afinal, estava a dizer que não devíamos partir, já nem, não está em si. Mas, versículo 14, não muito depois deu nela um pé de vento, chamado Euroquilão, e sendo um navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixámos ir à toa. É assim que anda o homem sem Deus. Pode até parecer durante algum tempo que vai bem, mas quando chegar o momento da verdade, quanto mais não seja, quando partir deste mundo, vai ver o quão louco foi em desprezar os avisos do apóstolo Paulo. E eu creio que muitos, principalmente os que ouviram estas palavras solenes do apóstolo Paulo, em que ele diz, depois de toda uma série de tentativas destas pessoas em controlar o barco, já não conseguiram mais controlar o barco. O apóstolo Paulo levantou-se e disse, versículo 21, fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incómodo e esta perdição. Fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. E não creio que esteja alguma coisa escrita à entrada do inferno, por assim dizer. Apesar de o escritor Dante escreveu a Divina Comédia e fez um retrato do inferno. Daí resulta aquela expressão, quando há um cenário muito negro, diz-se um cenário dantesco, que é mesmo algo muito mau, muito terrível, tenebroso. Então ele dizia que na porta do inferno estava, ó vós que entrais, abandonai toda a esperança. Relatava ele, estava escrito, ao vós que entrais no inferno, abandonai toda a esperança. E é verdade. Uma vez no inferno nunca mais saem de lá. Não há hipótese. Não há purgatório, não há nada.
Aos homens está ordenado morrer uma vez e depois disso o juízo. Não há nada a fazer. Mas se me permitem, eu creio que poderia perfeitamente estar escrito à porta do inferno estas palavras: fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. O apóstolo Paulo continua a dizer hoje a cada um que se reconcilie com Deus e que é razoável que demos ouvidos ao que ele tem para dizer. Porque se não dermos ouvidos, também ele diz, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? E ele diz aqui, fora na verdade razoável. Esta é a opção mais racional que nós podemos ter. É a decisão mais sensata que nós podemos ter. Por isso que não venham os incrédulos dizer: vocês são os coitadinhos, vocês ainda acreditam nisso? Vocês ainda acreditam num livro que foi escrito por pescadores e pastores e gente ignorante há 2000 e tal anos? Vocês ainda andam agarrados a isso e a querer impingir as vossas ideologias completamente ultrapassadas. É o que alguns dos querem fazer passar, mas é razoável, é racional, é uma escolha inteligente. Porque o que o homem sem Deus faz é loucura. É brincar com a sua alma. Que não seja este o caso de nenhum dos que aqui estão. Porque senão irão ouvir por toda a eternidade, irão ecoar estas palavras na sua mente. Fora razoável ter-me ouvido a mim e assim evitariam esta perdição. É possível evitar a perdição. O Senhor proporcionou tudo para que nós pudéssemos ser reconciliados com Deus. E ignorar isso é fatal. E não terá perdão da parte de Deus. Mas queria também, e agora para terminar, dizer que infelizmente há muitos que, apesar de crentes, salvos pela graça de Deus, não querem muito dar ouvidos a Paulo. Dão ouvidos a Paulo na questão da sua reconciliação com Deus, na questão da salvação, só que depois na sua vida prática negligenciam o que o apóstolo Paulo tem para dizer. Em muitas áreas. Há alguns que chegam ao ponto de dizer que o apóstolo Paulo, ele fez muita coisa má. Ele, antes de se converter, ele perseguiu os crentes. Ele era muito egocêntrico, falava muito do o meu evangelho, usava muito pronomes pessoais, o eu, meu, mim, me, muito egocêntrico. E é possível até, já ouvi isto, é possível que ele até tenha tido algum problema mental por causa das pessoas que ele matou e tenha levado a esta visão do mundo tão egocêntrica. E dizem também que se eu tiver de escolher entre o que o apóstolo Paulo diz e o que Pedro diz, eu prefiro o que Pedro diz. Há alguns que o fazem. Porque Pedro andou com o Senhor. Este apóstolo Paulo, quem é ele? Ele andou aqui a perseguir os crentes e depois diz que recebeu uma revelação do Senhor e começou a escolher mais tarde. Há pessoas que chegam a este ponto. Desprezando o distinto apostolado do apóstolo Paulo. Que ele tem uma mensagem completamente diferente da que os 12 tinham. Isso faz toda a diferença. Isto é das coisas mais tristes que eu posso ouvir, para além de não quero saber disso para nada, na questão da salvação, é ouvir um crente dizer isso do apóstolo Paulo ter uma mensagem diferente da dos outros. Isso não me parece assim tão importante, mas é toda a importância. Porque se nós não compreendemos isso, se não aceitarmos isso, vamos ter sérios problemas nas nossas vidas. Até poderá parecer, agora fazendo outra comparação com o que está com o relato que nós acabamos de fazer, alguns que não querem dar ouvidos ao apóstolo Paulo, ao que ele tem para dizer, e preferem crer nos pilotos e nos mestres, preferem acreditar no que outros crentes dizem. Preferem crer, por exemplo, ir atrás do que Pedro tem para dizer, do que João tem para dizer. Mas eu tenho de perguntar o seguinte. Alguém perguntou a dada altura a Pedro: o que é que eu posso fazer para ser salvo? O que é que ele respondeu? Arrependei-vos
e batizai-vos. É o que ele tinha para dizer. Em Atos 2,37, que faremos, meus irmãos? E disse Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. É essa a mensagem pela qual nós fomos salvos, não é? Não é Pedro que nós devemos dar ouvidos. Ele falou para a nação de Israel. Temos que compreender bem isso. Se não compreendermos e formos atrás do que ele disse, que não era para nós, iremos ter sérios problemas. Porque dar ouvidos, isto é muito grave, mas dar ouvidos a um evangelho fora de prazo, e este evangelho que o apóstolo Pedro pregou já passou do prazo há 1960 anos, contas por alto, isto é pior. Consumir um evangelho fora de prazo é pior do que consumir um iogurte que passou o prazo de validade há um ano. Porque isto provoca morte espiritual. Alguém que queira impingir às pessoas um evangelho que não está em vigor, impingir boas notícias de outros tempos, cuidado, muito cuidado. Porque ninguém é salvo hoje em dia por se batizar, por se arrepender, por se batizar. As pessoas são salvas hoje unicamente pela fé na obra redentora do Senhor Jesus Cristo. Então, muitos gostam de ir atrás de outros pilotos, de outros mestres. E a maior parte, mesmo dentro dos crentes, não dão ouvidos ao que o apóstolo Paulo diz. Não querem saber. Dou-vos alguns exemplos. No batismo. Muitos querem ir atrás de outros que batizavam. O apóstolo Pedro, o apóstolo João, batizavam. E Paulo? Paulo não batizou. Paulo diz, Deus não me enviou, Cristo não me enviou a batizar, mas a evangelizar. Então o que é que ficamos? É para batizar ou não é para batizar? É importante batizar ou não é importante? Mas sabem, muitos não querem aceitar o que o apóstolo Paulo diz. Porquê? Porque perdem muita coisa. Há sempre perda daquilo que já alcançaram quando se tem conhecimento daquilo que Deus revelou ao apóstolo Paulo. Começam a ver, se eu aceitar isto, a minha vida vai mudar. Alguns perdem o batismo. Os nossos irmãos que são próximos de nós, muitas igrejas aqui à nossa volta, perdem o batismo. Perdem aquela capacidade de controlar, de certa forma, os crentes. Perdem muitos deles o dízimo. Muitos gostam, infelizmente, e só traz descrédito para o nome de Deus, aqueles que incentivam, alguns aconselham, outros incentivam e outros exigem o dízimo. Mas se nós aceitarmos o que o apóstolo Paulo tem para dizer, o dízimo acabou-se. Algum de vocês hoje deu o dízimo? Não precisam responder. Mas eu não dou o dízimo. Eu dou consoante a minha prosperidade. Consoante aquilo que o Senhor puser no meu coração. Consoante a necessidade que eu sei que existe da obra. Não é agora exigir o dízimo às pessoas baseado, por exemplo, em Malaquias. Muitos gostam de ir para Malaquias e trazei os dízimos à casa do Senhor e fazer prova de mim se não virá sobre vós maior abastança. Prometem coisas erradas. E depois o que é que vem? Vem o pé de vento, chamado Euroquilão, e as pessoas ficam completamente prostradas, ficam completamente decepcionadas. E o que acontece muitas vezes? As pessoas abandonam a fé, abandonam Deus. Porque quase todas as pessoas que não querem saber de Deus para nada, quase todas elas tiveram uma má experiência com uma noção errada de Deus. Ou no catolicismo, ou no movimento evangélico, porque lhes anunciaram um Deus que não é o Deus da Bíblia. É um Deus que não funciona. Então, alguns perdem o batismo, perdem o dízimo, outros perdem as línguas, lá se vai aquele exibicionismo, que na verdade é um exibicionismo. Porque eu sou mais espiritual porque falo línguas. O apóstolo Paulo diz, havendo línguas cessarão. E mesmo que houvesse línguas, isto é para falar com ordem. Tem de haver alguém que interprete. Senão, entrei alguém e vemos assim... Isto é uma desonra para o nome de Deus.
Se nós formos a ver, muito do que se faz hoje, ignorando voluntariamente o que o apóstolo Paulo ensinou, é uma desonra para o nome de Deus. Quantas pessoas, infelizmente, não querem nada com Deus, afastam-se de Deus, porque ainda há pouco tempo ouvia um irmão que falava sobre isso, que se calhar não se converteu mais cedo, porque sempre que ia a uma igreja, até encontrar uma igreja fiel, sempre que ia a uma igreja, era sempre a pedir dinheiro. Infelizmente é assim. E alguém que chega a uma igreja e veja um caos, uma desordem, como é? Deus está aqui nisto? Deus está nesta algazarra? Outros, que não querem dar ouvidos ao que o apóstolo Paulo diz, perdem as curas, as supostas curas, que não existem na verdade. As curas como eles anunciam, alguns, ignorando o que o apóstolo Paulo diz, não existem. São curas mais do domínio do psicológico. Pessoas que pensam que se sentem melhor. Mas se forem fazer um seguimento, seguirem verdadeiramente aquelas pessoas passado algum tempo, verão que não foram de facto curadas. E o Senhor, quando curava, não dizia venham cá para serem curados. As pessoas vinham ter com Ele livre e espontânea vontade e eram curadas, verdadeiramente. Pessoas cegas que passavam a ver, pessoas com mãos mirradas que ficavam com a mão sã, mortos que ressuscitavam. Não eram meias curas, eram curas verdadeiras. E o apóstolo Paulo não fala nada disso. Tudo bem que ele ainda curou algumas pessoas, ressuscitou aquele jovem Eutico, mas no final da sua vida ele próprio ficou doente. No final não, a dada altura ficou doente. E noutras alturas queria até curar alguém e não conseguia. Deixou Trófimo doente em Mileto. Não conseguiu. Já não tinha essa capacidade para curar as pessoas como tinha tido outrora. E mesmo na sua doença, ele gostaria de ser curado, estabelecido fisicamente, mas o que é que o Senhor responde? A minha graça te basta. Porque o que Deus quer fazer nas nossas vidas não passa necessariamente, e é isto que muitos esquecem. O que Deus quer fazer nas nossas vidas, em primeiro lugar, não é no físico, é no espiritual. Deus quer que nós sejamos fortalecidos espiritualmente, porque uma pessoa que esteja fortalecida espiritualmente, verdadeiramente, venha o que vier, fisicamente, não se move. Não é fácil. Atenção, não estou a dizer que eu estou... Que se vier uma adversidade à minha vida, eu não vou abalar um pouco. Não vou dizer que não. Mas devemos... E a promessa que Deus nos dá não é de cura. Cuidado. Porque alguns gostam de dizer, vamos orar e o Senhor vai curar. Pode curar. Pode apiedar-se de nós, mas não temos essa garantia. Não temos o direito de exigir de Deus que vais ter de curar porque eu quero que tu me cures. E quem é que nos diz a nós que o melhor para nós é que nós temos saúde? O rei Ezequias pensava que era melhor para ele ter saúde quando ficou doente. O Senhor disse, vais morrer. Ele quis ser curado e o Senhor curou, mas foi a pior coisa que lhe podia ter acontecido. Por várias razões, mas não vamos agora por aí. Por isso, aqueles que não querem nada, não querem saber do que o apóstolo Paulo tem para dizer, perdem muita coisa. Por isso é que não querem aceitar. Só que vem depois da adversidade e vem que o Deus em que creram não é o Deus verdadeiro. É um Deus falso. Se quiserem acreditar num Deus que vai resolver todos os nossos problemas, nos vai dar prosperidade financeira, prosperidade de saúde, não é este o Deus que nós temos. Não é o Deus que nós escolheríamos, talvez, mas é o Deus que nós temos. E o melhor é nós não criarmos expectativas erradas sobre Deus, para que não sejamos desapontados, não fiquemos desiludidos, para que não venhamos mais tarde a dizer, então, eu esperava que Deus me desse isto e não me deu. Graças a Deus, o nosso irmão Fernando, que está connosco, teve
apesar de ser novo na fé, teve a firmeza espiritual e teve também certamente irmãos que o ajudaram. Quando passou por aquela adversidade do seu filho, não vacilou. Porque se lhe tivesse, imagina o que é chegar alguém à beira dele e dizer: olha, Fernando e Fátima, o vosso filho está assim porque vocês pecaram. Vocês confessem o vosso pecado a Deus, porque vocês estão em pecado, Ele está assim por causa do vosso pecado. Ou, felizmente, espero que ninguém tenha dito isso. Mas se calhar não faltou quem pensasse. Tal como os amigos de Jó pensaram. Estás assim, e disseram, estás assim porque pecaste. Felizmente, houve quem o levasse, ainda há dias passei lá, à Igreja de Deus Vivo, não é? Que ele levou lá o seu filho para ser curado. Me disseram, curaram, e eu, no meio de... Vamos lá ver se realmente é verdade. Uma pessoa surda mesmo, a sério, e com um tumor no cérebro, não há curandeiros que o façam, infelizmente. Infelizmente não direi. Infelizmente há aqueles que dizem que o fazem e não fazem. E só traz descrédito para o nome de Deus. Infelizmente a sua fé não foi abalada. Porque ele mesmo ele conta que mesmo na sua fé e não pouco verde, ele dizia: Senhor, tu sabes que eu quero que ele fique bem, mas Senhor, tu és soberano. E deve ser essa a nossa expectativa em relação a Deus. Dizer a Deus: Senhor, tu sabes que eu gostava que isso fosse assim. Mas tu és todo sábio. Tu, daqui de onde eu estou, tu vês o fim, desde o princípio. Por isso eu confio em ti. Ajuda-me a saber lidar com qualquer desfecho que haja, saber aceitar. E dá-me essa força. Para que eu não vacile perante esta adversidade que está... perante este vento forte que me abala. Porque se nós tivermos esta noção correta de Deus, esta noção que o apóstolo Paulo nos ensina, e não uma noção confusa e vaga e errada, que muitos anunciam, se nós tivermos esta noção correta, certamente perante as adversidades conseguiremos sair sem grandes danos para a nossa fé. E não teremos de ouvir estas palavras solenes. O apóstolo Paulo diz a cada perdido ainda hoje, e diz também aos que já são crentes, salvos pela graça de Deus, e que não lhe querem dar ouvidos, ele diz-lhes: ainda hoje fora na verdade razoável ter-me ouvido a mim. Demos, pois, ouvidos ao apóstolo Paulo, que eu tenho também dizer.